A noite de pregação da palavra. E como eu falei na última terça-feira, nós estávamos ali na reunião de pastores, que acontece todo mês, e ali toda segunda terça-feira do mês nós nos reunimos ali, os pastores são ministrados, ouvimos uma palavra. Essa última reunião o Bispo Tito trouxe uma mensagem extraordinária, abençoando a nossa vida, porque o pastor também é crente, o pastor também cultua Deus, o pastor também senta para ouvir a palavra de Deus. E aí não é todo mês, a reunião é todo mês, mas não é todo mês. E a gente tem um pastor de Lisboa, na nossa reunião do conselho, veio lá de Portugal, teve aí os motivos que o trouxeram aqui, mas aprove a Deus e ele hoje pudesse estar conosco. Estava na agenda do Senhor, e ele estaria conosco aqui na igreja do Sampaio para ministrar um recado da parte do Senhor. Vou pedir à igreja que se coloque de pé. Eu vou chamar o pastor Gustavo aqui à frente, meu xará. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Mais forte, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Você está feliz essa noite? Então vire para o seu irmão e diga assim: Deus tem uma palavra para ti. Amém. Glória a Deus. Queridos, podem já sentar. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio, queridos, de estar aqui conhecendo os irmãos, de estar aqui conhecendo mais uma igreja, onde o pastor tem um cuidado de conduzir o seu rebanho por pastos verdejantes, tem um cuidado de cuidar daquilo que Deus colocou na mão dele. E eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrado. Sou grato a Deus pela vida dos bispos dessa denominação, sou grato a Deus pela vida dos pastores. E quando o pastor Gustavo estava ali falando, eu disse: rapaz, não é à toa que o nome dele é Gustavo, porque ele é rápido mesmo, hein? Mal terminou a reunião, ele já veio e disse: você vai pregar lá na igreja. Aí eu: rapaz, tem que falar com o pastor Renato, que eu estou aqui na casa dele, então não sei quais são os planos. Mas ele foi rápido no gatilho, né, meu irmão? Mas, querido, graças a Deus pela tua vida, tá? Que Deus continue abençoando o teu ministério, que Deus continue abençoando essa igreja. Como o pastor Gustavo falou, já estou lá na cidade de Lisboa há 14 anos. Já estou pastoreando a igreja de Nova Vida há uns 4, mais ou menos. E só nessa terça-feira eu fui reconhecido pelo ministério. E isso é algo de muita gratificação, isso é algo muito bom, né? Quando nós nos sentimos acolhidos, quando nós sentimos que tem pessoas que se preocupam com a nossa vida. Esse é o trabalho do pastor com a igreja, e esse é o trabalho dos bispos com os pastores. Então, queridos, pode ter certeza que vocês estão debaixo de uma liderança séria, que vocês estão debaixo da liderança de homens e de mulheres que realmente amam a obra de Deus e querem ver a obra de Deus crescer. Amém? Eu estou lá na igreja de Lisboa. A nossa igreja é a metade dessa, né? Mas é uma igreja abençoada, é uma igreja a qual Deus tem falado, Deus tem operado, e nós estamos gratos por isso. Amém, queridos? Sou casado, tenho 2 filhos. Um se chama Gustavo e o outro se chama Mateus, né? Minha esposa é crente, né? Fiel a Deus, e é uma peça fundamental para o meu ministério. Portanto, homens, amem as suas esposas, porque sem elas vocês não conseguem ir muito longe. E mulheres, respeite os seus maridos, ame os seus maridos, amém? Porque ele é o cabeça da casa, é aquela pessoa que Deus colocou para cuidar da sua vida, para te proteger. Amém, queridos? Então, o maior ministério que existe para Deus é o ministério da família, queridos. E quando nós conseguimos entender, nós já começamos a estar dentro do plano e do propósito de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Sem demoras, eu gostaria que os irmãos, por gentileza, ficassem de pé. Por causa da palavra, não é por causa de mim, queridos, mas é por causa da palavra de Deus que vai ser ministrada essa noite, que inclusive Deus já mudou a mensagem hoje, tá? Então eu sou muito obediente à voz do Espírito Santo e gosto de fazer conforme aquilo que o Senhor colocar em nossos corações.
Por favor, você que tem sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 8. Vamos estar lendo o verso 41 e o 44. Lucas 8, 41, e logo depois vamos estar lendo o verso 44. Louvado seja Deus. Quem já achou, diz glória a Deus. Quem não achou, está aí, entre Gênesis e Apocalipse. Está por aí. Se a minha Bíblia tem, a sua também tem, irmãos. Amém? Posso ler? Glória a Deus. Lucas 8, 41 diz o seguinte: eis que veio um homem chamado Jairo. Como era o nome do homem? Jairo, que era um chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Verso 44. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em primeiro lugar, Senhor, nós te damos graças, te damos glórias e bendizemos o teu santo nome, na beleza da tua santidade, Deus, por esse cuidado, por esse carinho que o Senhor tem, ó Deus, pelas nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, que se nós acordamos hoje é porque o Senhor permitiu, porque ontem muitos dormiram, mas não acordaram, mas nós estamos aqui, Senhor, para glorificar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Senhor, nós acabamos aqui, ó Pai, de ler a tua palavra, e eu te peço em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Senhor, possa ter liberdade em nosso meio, para falar, para operar, para agir, para manifestar a tua glória, o teu poder, segundo a tua vontade. Deus, que o Senhor possa, Pai, neste momento nos revelar aquilo que está oculto, aquilo que está profundo, aquilo que está escondido entre as linhas aqui da tua palavra. Porque, ó Deus, nós reconhecemos que somos um ser limitados, mas também sabemos que estamos na mão de um Deus sem limites. Portanto, Deus, em nome de Jesus, fique conosco, nos ajude, Pai, e que teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Quantos já conseguiram sentir a presença de Deus aqui? Eu quero parabenizar o grupo de louvor. Amém, queridos? Que Deus continue abençoando os irmãos. Eu confesso que quando eu estava ali louvando a Deus, eu já pude sentir a presença de Deus. E hoje é muito raro você estar em um lugar onde você consegue sentir Deus agir, onde você consegue sentir a presença do Espírito Santo falar contigo. Eu sei que o grupo de louvor é um ministério que requer muita oração, dedicação, ensaios, e eu sei que não é fácil. Eu falo isso porque também eu participo lá do grupo de louvor da minha igreja, e meu irmão, não é fácil, mas continue, queridos, continue fazendo para Deus, continue fazendo para o reino, dê o seu melhor, que Deus ele vai continuar honrando a sua vida e essa igreja. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, eu quero intitular essa mensagem com o seguinte tema: faça para Deus aquilo que ninguém tem coragem de fazer, e receba de Deus aquilo que Ele não dá para ninguém. Qual é o tema da mensagem? Faça para Deus aquilo que ninguém tem coragem de fazer, e receba de Deus aquilo que Ele não dá para ninguém. É muito simples, é um tema muito simples. Faça para Deus aquilo que ninguém tem coragem de fazer, e receba de Deus aquilo que Ele não dá para ninguém. Se nós formos estudar,
em profundo aqui a palavra de Deus, nós vamos ver, querido, homens e mulheres que fizeram algo extraordinário para Deus. Homens e mulheres que fizeram coisas que ninguém teve coragem de fazer, mas também receberam de Deus aquilo que Deus não deu para ninguém. Esse texto aqui, o qual nós acabamos de ler, ele fala a partir do verso 40, que havia um homem, e esse homem se chamava Jairo. Ele era chefe, ele era um líder da sinagoga, ou seja, ele era um chefe da igreja, ele era autoridade no meio da sua comunidade, no meio do seu povo. Ele era um homem que era referência, era um homem que conhecia a Bíblia, conhecia a Torá, era um homem que manejava bem a palavra de Deus. Ele era um homem reconhecido e honrado por todos, mas ele fez algo que ninguém teve coragem de fazer. A palavra de Deus, a qual nós lemos aqui, fala que este homem, ele foi até Jesus, se ajoelhou e suplicou para o mestre: mestre, por favor, venha na minha casa, que a minha filha está enferma. Por favor, venha na minha casa, que a minha filha está à beira da morte. Ou seja, aquele homem, queridos, por um período de tempo, ele se esqueceu de quem ele era. Ele deixou de lado o seu orgulho, ele deixou de lado a sua vaidade, ele deixou de lado, talvez, a vergonha, e ele se prostrou perante Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali tinha a resposta para aquilo que ele precisava. E toda vez que eu e você deixamos de lado o nosso orgulho, deixamos de lado a nossa vaidade, deixamos de lado a nossa vergonha, nos prostramos ao pé do Senhor e reconhecemos que só dele, só do alto, vem o nosso socorro, sabe o que acontece? Deus opera milagres. Então, aquele homem, ele teve coragem de fazer aquilo que ninguém teve. Por quê? Porque aquele homem, querido, estava passando por um processo doloroso. Ele estava passando por uma situação difícil. Uma coisa é quando um amigo seu está doente. Uma coisa é quando um primo seu está doente. Quando um sobrinho seu está doente. Mas outra coisa é quando o seu filho está à beira da morte. Imagine o desespero daquele homem. Eu acredito que ele fez de tudo para que a sua filha ficasse boa. Ele fez de tudo para que sua filha fosse curada. Ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus. Quem sabe até ele fez campanhas para que sua filha ficasse boa. Mas a verdade é que nada daquilo resolveu. E de repente ele sabe que Jesus estava naquele lugar. E ele era um dos homens naquela cidade que não poderia jamais fazer isso. Por quê? Porque Jesus estava anunciando sendo filho de Deus. E todos os sacerdotes daquela época, enciumados com os milagres, sinais e maravilhas do mestre, não aceitavam essa situação. Eles queriam matar Jesus de qualquer maneira. E Jairo era um desses homens que vivia naquele sistema. Ele fazia parte daquela organização. Mas, queridos, quando ele viu que não tinha jeito, quando ele viu que não tinha solução, ele simplesmente disse: eu vou me humilhar, porque este homem é o único que pode me salvar, é o único que pode salvar a minha filha, é o único que pode devolver a minha alegria. Eu acho praticamente, pastor, impossível um pai ver um filho doente à beira da morte e ficar alegre.
e ter uma vida normal. É praticamente impossível, irmãos. Então, Jairo, ele tinha perdido a sua paz.
a Moisés e diz o seguinte: ó, Moisés, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Né? Moisés não, Abraão, desculpa. E Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela e parte com seu sobrinho Ló. Quando ele chega em um determinado lugar que vê que os dois não dá para caminhar junto, ele chega para Ló e diz: ó, não dá para a gente caminhar junto não, dá não, procura um lado que eu vou procurar outro. Aí Ló olha as planícies, né, e diz: ó, rapaz, ô meu tio, ó, eu vou para lá. E só restou para ele o deserto. E ele disse: não, tudo bem, eu vou por aqui, vou pelo deserto. Queridos, nem sempre o lugar mais difícil, nem sempre o lugar mais feio é o lugar que Deus não opera milagre. Pelo contrário, é aí que o milagre acontece. É onde ninguém acredita, é onde ninguém dá nada que Deus opera milagre. Porque para um milagre acontecer não depende do local, depende de quem está no local. Não, você não entendeu. Eu vou responder. Queridos, para um milagre acontecer na sua vida, não depende do local onde você está, depende do jeito que você está. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que hoje, aqui, Deus pode operar um milagre que você precisa. Você pode tomar posse disso? Eu quero profetizar na sua vida. Levante a sua mão. Eu quero profetizar que hoje Deus pode operar o milagre que você precisa. Tome posse dessa palavra. E quando chega um certo tempo que Deus faz uma promessa a Abraão, a promessa se cumpre e ele recebe o seu Isaac. Em Gênesis capítulo 3, Deus chega para ele e diz: Abraão, ó, pega o teu filho, teu único filho, o filho a qual tu amas, e vai lá para o monte e me oferece ele lá em sacrifício. E Abraão nem relutou com Deus. Ele simplesmente acordou de madrugada, preparou os animais, preparou a lenha, preparou os servos, nem falou com a Saraia. Porque se ele sabe que fala isso com a mulher já: não, meu filho, não, vai entregar o seu, o Ismael, que está lá perdido pelo deserto. O meu não. Então, nem tudo que Deus nos fala, nós temos que falar para pessoas que muitas vezes não estão no mesmo propósito que nós, irmãos. Muitas vezes nós temos que ficar calado e deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. Não conte os seus projetos, os seus sonhos para qualquer um. Não conte para pessoas que você não tem certeza se é ou não seu amigo. Porque ao invés dessa pessoa se alegrar com você, ela vai ficar triste e vai fazer de tudo para que aquilo não se cumpra em sua vida. Porque ela vai se achar mais merecedora do que você. Então, ó, bico calado. Deixa que Deus faça, para que todos vejam. Então, Abraão pega o seu filho, pega o seu servo e anda durante 3 dias. Quantos dias? Era tempo suficiente para ele desistir, era ou não era? Era tempo suficiente. Queridos, você já imaginou a cena? Quantos são pais aqui? Levante sua mão. Você teria coragem de entregar o seu filho em sacrifício, mesmo se Deus te pedisse? Eu acho que a minha fé não alcança tanto não. Só na hora para tirar a prova dos 9, mas é algo difícil, meu irmão. E ainda o filho da promessa, ele já era velho, a sua mulher já era velha, já não havia mais possibilidade de eles terem outro filho. Mas mesmo assim, ele resolveu obedecer à voz de Deus. O que ele fez? Ele teve coragem de dar a Deus aquilo que ninguém teve. Então, Abraão sobe ao monte com o seu filho, com a lenha, prepara tudo, amarra o seu filho, e o filho diz: pai, aqui está a lenha, aqui está o altar do sacrifício.
o senhor está segurando um cutelo, mas onde está o cordeiro? Aí ele diz: filho, o pai tem que te contar uma coisa. Sim, pai, fala, pai, fala. Filho, o sacrifício vai ser você. Ah, é? É. Então tá bom, seja feita a vontade de Deus, mas mesmo assim eu vou te amarrar para você não tentar fugir. E a Bíblia diz que o menino amarrado, ele coloca ali no altar e sacrifica o seu filho. Pastor, peraí, está errado. Não, ele não sacrificou não. Irmãos, ele sacrificou o filho no primeiro momento que Deus lhe pediu. Porque o primeiro sacrifício foi feito no coração. Pedro andou com Jesus durante 3 anos. E durante 3 anos Pedro andou com a espada do lado. Pedro não precisava daquela espada. E Jesus nunca disse para Pedro: tira esse negócio, Pedro, joga isso fora. Está vendo que eu não vim trazer guerra, mas eu vim trazer a paz? Jesus nunca falou. Se Jesus fala, Pedro realmente pegaria a sua espada e tiraria a espada e guardava. Mas ele tiraria da cintura, mas no coração a sua espada permanecia. Então Jesus nunca pediu que Pedro tirasse a sua espada. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo? Jesus diz: vinde a mim, todos vós que está cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa qual é a forma que você vem, não importa do momento que você vem, nem da condição que você se encontra. O que importa é que no momento certo Deus vai libertar a tua vida através da palavra. Ah, pastor, não aguento mais, o meu marido nunca se converte. Em casa na igreja é uma benção, mas em casa é uma praga, pastor. Eu acho que eu vou trazer minha cama para a igreja, eu vou morar na igreja porque meu marido... E a mesma coisa com as mulheres, a gente ouve de tudo. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, ora pela minha mulher, eu não aguento mais aquela mulher, pastor, pastor, pelo amor de Deus, ora. Queridos, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade é Deus que faz, é a palavra que faz, é o Espírito Santo que faz. A nossa única coisa a fazer é esperar com paciência no Senhor, é crer que Deus vai mudar o quadro da nossa história. Sabe aquele filho problemático que está na fase da adolescência? Ai, meu Deus, meu filho, ai, Senhor. Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Aquieta o teu coração e confia somente no Senhor, que Ele fará. Então, Abraão sacrificou seu filho no coração. E Deus bradou do céu: Abraão, não faça isso. Quando ele ia sacrificar o seu filho literalmente. E Deus providenciou o cordeiro. Mas, entenda, Abraão na época, deu para Deus aquilo que ninguém teve coragem de dar. E sabe o que aconteceu? Deus deu para ele aquilo que Deus não deu para qualquer um. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22. A partir do verso 13 diz o seguinte, tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abrão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz-se até hoje, até o dia de hoje: no momento do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abrão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deverás, te abençoarei
e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Sabe o que Deus disse? Abraão, olha aí para o céu, tenta contar as estrelas. E Abraão disse: Senhor, como o Senhor me pede isso? É impossível. Pois assim será a tua descendência. Agora olha para as areias, olha para a areia do mar, da praia. Tenta contar os grãos. Mas, Senhor, como eu posso contar os grãos de areia? Assim será a tua descendência. Todos aqueles que te abençoar, eu abençoarei. Todos aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E por causa de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Querido, você pode dar um glória a Deus por isso? Então, queridos, observe. Abraão, ele fez algo que ninguém teve coragem de fazer. E recebeu de Deus aquilo que Deus não deu para ninguém. Se nós formos continuar orando, o pastor nem me disse até que hora eu podia pegar. Mas até meia-noite a gente sai daqui, amém? Não se preocupe. Então, se nós vamos continuar olhando aqui a Bíblia, a palavra de Deus, tudo que eu estou falando está na palavra. Se nós continuarmos orando, nós vamos ver a história de Josué. Josué capítulo 3, a partir do verso 5. O Senhor chegou a Josué e disse: olha, santifica o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E o que Josué fez? Fez uma reunião com todo o arraial e disse: gente, Deus me pediu algo aqui. Ele disse: se nós santificarmos a nossa vida, amanhã Deus vai fazer milagre em nossos meios. Então o milagre depende da nossa atitude. Porque, queridos, presta atenção. Uma coisa é nós estarmos aqui, levantando as nossas mãos e adorando a Deus, falando para o Senhor palavras de amor. Senhor, eu te amo. Senhor, a minha vida é tua. Senhor, a minha vida te pertence. Senhor, use a minha vida conforme a tua vontade. E outra coisa é nós sairmos daquela porta para fora e as nossas atitudes falar totalmente contrário das nossas palavras. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é menino para que se deixe enganar com palavras de amor, com palavras bonitas. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes lá fora falam mais do que as nossas palavras aqui dentro. Então, a partir do momento que nós temos a consciência disso, e de que nós sabemos que a nossa vida tem que ser uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida de gratidão, de amor com as coisas de Deus, nós aprendemos a forma de andar no seu caminho. Então observe, quando Josué reuniu o povo, sabe o que aconteceu naquele dia, naquela noite? Todos aqueles que estavam de mal, que não falavam com seus familiares ou estavam de mal com alguém, chegavam e se reconciliavam. Olha, me perdoe, me desculpe por aquele dia. Nós não podemos ficar de mal. Nós temos que santificar a nossa vida, porque Deus vai fazer maravilha em nosso meio. O marido chegava para a mulher e dizia: meu amor, me perdoe, porque eu gritei com você, porque eu não te ouvi, porque eu não aceitei. Aí a mulher fala para o marido: meu amor, me perdoe também, porque às vezes eu falo demais. Isso não é indireta não, tá, irmão? Então, querido, todos se reconciliaram. Os irmãos que brigavam não brigaram mais. Os pais que estavam brigados com os filhos se reconciliaram. Os amigos que estavam de mal um com o outro voltaram a se falar. Pecados que estavam ocultos vieram à tona e houve perdão. Ou seja,
o pecado saiu do meio do povo de Deus. Para que nós, se nós quisermos ter uma igreja onde Deus possa batizar, onde Deus possa falar, onde o Espírito Santo de Deus possa se manifestar, tem que haver santificação em nosso meio. Eu não admito um crente ser de mal com outra pessoa. Isso não pode acontecer, meu irmão. Nós não podemos, em hipótese alguma, dizer que nós não perdoamos. Não perdoo, pastor, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Meu irmão, Jesus falou o que para os seus discípulos? Ensinando ele a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, o que significa? Significa que a partir do momento que eu não perdoar, eu também não terei o perdão. Pastor, mas o que significa? Significa que se eu morrer assim, eu vou para o inferno. Não tem nem quebra-mola no caminho, é direto mesmo, ó. Não tem nem jeito, meu irmão. Então isso é inadmissível. Se nós quisermos que Deus opere milagre, nós temos que santificar a nossa vida. Se nós quisermos ver o agir de Deus, nós temos que buscar de Deus a sua vontade. Aí muita gente diz assim, nossa, cara, o pastor podia pregar melhor. Nossa, o pastor podia jejuar mais, o pastor podia orar mais, o pastor podia ser mais usado. Meu irmão, mas isso aqui não depende do pastor, depende do povo. Senão Deus falava assim, Josué, santifica a tua vida, que amanhã eu farei milagre no meio de vós. Mas não foi assim que Deus disse. Josué, manda que o povo santifique, porque amanhã farei milagre no meio de vós. Então, queridos, vire para o seu irmão e diga, quer ver milagre? Santifique a sua vida. Esse é o segredo do milagre. Não adianta fazer campanhas e não ter uma vida santa perante Deus. Não vai haver milagre. Ou você acha que Deus vai dizer assim, não, já que eles fizeram tanta campanha, eu sei